Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Estamos lendo, irmãos e irmãs, estudando um pouco o Evangelho de Lucas. Sempre bom fazer a memória. Nós começamos dizendo, Lucas escreve o seu Evangelho direcionado a um Teófilo. Theo significa Deus, Filo significa amigo, significa o Evangelho de Lucas é escrito para os amigos de Deus e as amigas de Deus, que são os membros da comunidade de ontem e de hoje também. Vimos também que o contexto do Evangelho é de cidade, significa o lugar do poder religioso, do poder político e também o lugar da exploração e tudo aquilo que a gente sabe muito bem o que significa a vida das grandes cidades. Vimos também que Lucas escreve o Evangelho, mas escreve também um outro texto chamado Atos dos Apóstolos. Ele era médico, morreu com 84 anos. No Evangelho, o centro é Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, o centro são as comunidades e os apóstolos. Vimos ainda algumas palavras-chave no Evangelho de Lucas. Primeiro, cidade mesmo, como lugar desses poderes que a gente já falou, mas também da exploração. Vimos a palavra oração. É um texto que explora muito, coloca muito Jesus em oração. Pobres como sendo os preferidos do Evangelho e de Jesus. Os ricos como sendo aqueles que recebem as advertências, por exemplo, ai de vós, ricos. A multidão, aquela que escuta Jesus, que está próximo de Jesus e que é atenta ao ensinamento de Jesus. Outras informações importantes também para nós hoje. Lucas e Atos, escritos em torno do ano 85. Isso é muito importante porque quando foi que Jesus existiu? Do ano 0 até o ano 33. Ora, o texto aqui é do ano 85. Significa 50 anos depois que Jesus já havia sido morto, ressuscitado e voltado para a casa do Pai. Ou seja, o Evangelho ele não é uma fotografia da realidade. Ele é uma interpretação, uma mensagem da vivência da comunidade que olha no retrovisor, lembra de Jesus e coloca Jesus no centro para iluminar aquela realidade. O texto é escrito em Antioquia, Éfeso ou Síria, ou seja, em um contexto de cidade. Numa cidade grande sob o domínio do Império Romano. Grande maioria era pobre, mas havia ricos também. As comunidades cristãs entraram em crise por quê? Isso é de suma importância para entender o Evangelho de Lucas, mas também o Novo Testamento. Em 64, Nero persegue e mata cristãos em Roma, o imperador. De 66 a 73, acontece a Guerra Judaica, um verdadeiro massacre. Por exemplo, o Evangelho de Marcos foi escrito nessa época. No ano 70 depois de Cristo, o templo e a cidade de Jerusalém foram destruídos. Sabe, tem noção do que significa isso? Já pensou destruir a igreja matriz da sua cidade? Destruir a catedral? Então, isso é mexer na dor e mexer na emoção, no coração de muita gente. Afinal, o templo levou quase 50 anos para ser construído. Na cidade reinava a lógica do lucro, da ganância e do comércio. Predominava o sistema escravagista, ou seja, 70% das pessoas trabalhavam no Império Romano na condição de escravo. A competição e acúmulo de riquezas criaram um grande abismo entre ricos e pobres. É aqui que a gente encontra o texto de Lázaro, por exemplo. A prática da partilha e solidariedade
foi deixada de lado. Comunidades cristãs sentiam-se perdidas, inseguras, sem rumo. Havia forte crise de identidade. Então, um pouco do contexto do Evangelho de Lucas, e a gente convida hoje você a ler e meditar os capítulos 5 e 6, para que você vá também não só tendo informações, mas iluminando essas informações com a leitura concreta do texto bíblico. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.